Esse tema de hoje, o amor na educação da criança. Eu considero assim o alicerce da educação duas condições. Uma é o colocar limites. E hoje é outro assunto que caracteriza esse alicerce da educação, que é o amor. É um tema muito importante. É importante pela repercussão na vida da criança, na verdade na vida da família e na vivência da felicidade, tanto presente como futura. O contexto é o seguinte: a saúde ela é uma condição global, porque nós somos um ser global inteiro, uma unidade física, emocional e espiritual. Então o corpo precisa de ar, de respiração, de alimento, de exercício, de descanso. Quando nós vamos para a parte emocional, a necessidade maior é a vivência do amor. Eu digo que o ser humano, em qualquer idade, precisa do amor tanto quanto o corpo precisa de comida. A falta do amor, da vivência do amor, em especial na vida da criança, gera desestruturação da pessoa, do organismo, do ser, gera doença física, alteração de comportamento. Então, uma criança que não vivencia o amor, ela se desestrutura, ela adoece, ela se desequilibra, ela tem afetado a sua imunidade, a sua capacidade de defesa, altera o comportamento. Então você vai encontrar crianças com comportamento agressivo, de irritação, de maneira intensa, e que na base desse comportamento está a falta da vivência adequada do amor. E é isso que nós vamos ver aqui. Agora, a quem cabe fazer a criança vivenciar esse amor? É claro que primeiramente os pais, né? São os pais os instrumentos da vivência afetiva da criança. E dentro do casal, realmente, indiscutivelmente, a posição da mãe tem uma importância muito maior. Especialmente quanto mais nova é a criança. O relacionamento afetivo mãe-filho tem um peso muito maior, mais significativo do que a relação com o pai. É claro que é muito importante a presença, o relacionamento com o pai, especialmente à medida que a criança vai crescendo, mas nós não podemos deixar de referir, de chamar atenção, de estimular essa relação da mãe com a criança. Né? Então são os pais os maiores responsáveis, encarregados de promover essa vivência afetiva da criança. Mas, na verdade, esse compromisso, essa responsabilidade é de todos nós, que em algum momento lidamos com uma criança. Então, o contato que tenhamos, por mais breve que seja, com uma criança, nós precisamos ser instrumentos de afeto. Que aquele pequeno contato que tenhamos com uma criança seja de uma vivência afetiva, amorosa, construtiva. Agora, é claro que a responsabilidade é maior no adulto que convive mais com a criança. Então, os familiares, os educadores. Então, nós não podemos perder de vista que o processo de educação, de crescimento da criança, não é só o ganho de conhecimento cognitivo, de inteligência, de aprendizado escolar, né? É da vivência do amor também. E nós precisamos ser esses instrumentos. Né? Agora, como fazer essa vivência afetiva acontecer na vida da criança de maneira adequada? Mas como fazer isso chegar? Existe uma característica muito interessante. A criança precisa sentir-se amada. Não adianta o coração do papai e da mamãe estar cheio de amor, se esse amor não está chegando na criança. Acontece quando existe a entrega pessoal, quando existe o estar com, o conviver. E aqui a gente chama atenção, e é muito importante para a prática dos pais, que o risco, o perigo é confundir essa vivência de entrega com tomar conta. Porque assim, claro que uma criança, e quanto menor, mais ainda, requer cuidado, atenção, providências, né?
é o alimentar, é a roupa, é o levar para lá e para cá, é o processo da escolaridade quando chega a idade certa, enfim, que é muito importante que seja feito e consome muito tempo, especialmente de pais que já estão atarefados, correndo com seus compromissos, trabalhando fora, né? O perigo então é esse, é que ou tomar conta pareça que é tudo. Então a mãe toma muito bem conta dos filhos, não falta nada, 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 nada. Mas o perigo é não existir essa entrega, né? Eu não fico com, eu não estou com. Então tomar conta, vejam, não diz eu te amo. Então quando uma mãe que providencia tudo que a criança precisa, que leva para lá, leva para cá, leva para a academia, leva para a escola, leva para o balé, essas coisas não dizem eu te amo verdadeiramente. É como fosse assim, isso é obrigação, né? Então isso não faz a criança sentir-se amada. Então o risco é tomar conta e achar que está fazendo tudo. Um segundo risco que confunde e atrapalha é dar coisas. É eu trocar a minha presença por presentes, por recursos materiais, por brinquedos, especialmente nos tempos atuais dos equipamentos eletrônicos que deixam a criança tão entretida e que parece que está a criança mais feliz do mundo, e é o tablet, é o celular, e é o vídeo, é a musiquinha, enfim, todo esse equipamento eletrônico de internet que distrai a criança, e que a criança, de uma maneira geral, fica quase que hipnotizada, quieta, que não dá trabalho. E esse é o perigo, né? É o perigo que para o pai e para a mãe, de que isso pareça que é suficiente, que a criança não precisa de mais nada, né? E falta a presença. E somente nessas condições de dificuldade, de correria, de cansaço. Então você tem um pai, uma mãe, somente a mãe, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada e ainda tem coisas para fazer da casa, da alimentação da família, providências, mas está lá uma criança que precisa dela, da presença dela, né, para que verdadeiramente se sinta amada. Então precisa existir o conhecimento disso, a consciência dessa importância e se dispor a preencher essa condição. E aí, como é na prática esse se doar, essa presença? É uma das mais fortes, significativas, que sacia, que satisfaz a criança, é o brincar. É quando você, pai e mãe, brinca com seu filho. E a brincadeira, é claro, adequada de acordo com a idade, né? Mas é o brincar. E aí você tem o local, o espaço interno, externo para brincar, o momento para brincar com a criança. E a criança, ela se satisfaz e se realiza com coisas simples. Então esse processo de brincar, inclusive, não requer brinquedos sofisticados. De uma maneira geral, eles são até inadequados, né? São coisas simples. Mas é você, pai e mãe, ter aquele tempo de brincar com seu filho. Veja, nós adultos precisamos de um tempo para sermos criança. Nós não podemos, não é adequado, não é bom para a nossa saúde emocional, nós vivermos permanentemente no estado adulto, aquele estado da responsabilidade, da objetividade, né? Da providência adequada, no momento certo, do autocontrole. Esse é o estado adulto que precisamos ter e talvez vivamos mais nesse estado. Mas nós adultos precisamos ter momentos de ser criança. E veja, então eu digo, nada melhor do que para um pai ou uma mãe que precisa ser criança com o próprio filho. Então você tem aquele momento que eu digo, do brincar, vire uma criança. Não faça esse brincar de maneira automática, só para marcar ali aquela presença, mas na verdade a vontade não era de estar ali, porque você está cansado, né? Enfim, a criança até capta isso, a criança sente quando essa presença não é verdadeiramente espontânea, livre. Então se proponha, se programe, queira, vire criança brincando com seu filho.
Vai brincar de carrinho, de boneca, de casinha, vire criança, lembre-se do seu tempo de criança e curta isso. Então isso vai deixar de ser um peso, né? Todo pai e toda mãe sabe que precisa destinar esse tempo para os filhos, mas às vezes a carga do dia é muito pesada, né? E essa condição desse brincar vira mais um peso, né? Mas tem como você não deixar que isso aconteça. Faça isso virar uma brincadeira. Faça isso virar um momento de descontração para você, de alegria, de virar criança, de sorrir, de brincar. E aí você vai brincar, põe a criança nas costas, brinca de cavalinho, rola para lá e para cá. Essas coisas que criam essa descontração e essa ligação afetiva profunda com a criança. Então o brincar é uma das formas de a criança sentir-se amada. Outro dia eu até, está aqui comigo, eu comecei a escrever uma relação de brincadeiras. São brincadeiras que eu vivi na minha infância, né? E que hoje, de uma maneira geral, o perigo elas estarem esquecidas, não serem usadas e trocadas pelos equipamentos eletrônicos, né? De novo, então, entre outras, eu pus aqui, por exemplo, tomar banho de chuva com a criança, banho de mangueira, brincar de bola de gude, carrinho, boneca, casinha, fazer comida, cavalinho, castelo de areia, desenhar, pintar, esconde-esconde, guerra de travesseiro, né? Jogar bola, chutar bola, brincar de luta, né? Passar anel, pega, pula a corda, solta a pipa, enfim, vocês vão lembrar de um monte de brincadeiras de criança, né? Que essas sim realmente aproximam, criam essa proximidade profunda de pai e mãe com o filho, né? E são momentos que realmente fazem a criança sentir-se amada. E você não vai ter dificuldade de entender que é muito diferente a criança estar lá quietinha, com o tablet na mão, seja jogando um joguinho, ouvindo uma musiquinha. Não é a mesma coisa, não é. Mas ela está quieta, ela parece gostar, ela pede até. Porque vira assim, a criança, ela pensa assim, chega uma hora, é só isso que eu tenho, é isso que ela vai pedir, é isso que ela vai se acostumar. Ela vai se acostumar com essas coisas que, na verdade, são, de uma maneira geral, vazias. São coisas vazias, né? Mas que entretêm. E pode parecer para papai e mamãe que está legal, que a criança está muito feliz. E não é verdade, tá certo? Agora, além de brincar, existe outra condição que faz a criança sentir-se muito amada nesse relacionamento com os pais, que é o conversar. Converse com a criança. Converse com o bebezinho, que é você só que vai falar, aí com a criancinha menor, e você vai adaptando, claro, essa conversa para a idade do seu filho, mas há sempre o que conversar. E dentro do conversar, existe um componente que é fantástico e é muito importante, que é o ouvir. Então você dá chance para a criança falar, você incentivar a criança a falar, botar para fora seus pensamentos, seus sentimentos, né? E é maravilhoso porque é muito rico, a criança sai com cada coisa que surpreende, que você dá risada e fica feliz com aquela vivência. Então é uma oportunidade de vivência, de felicidade muito grande dos pais, quando eles abrem essa janela para conversar com a criança, né? E o ouvir tem uma característica que é interessante, é ouvir ativamente, que é assim, você dá corda para a criança falar, de corda, como se diz, né? Você dá corda para a criança falar. E é assim, não diga, nossa, e daí depois, puxa vida, conta mais. São esses posicionamentos que dizem, eu estou aqui, eu estou interessado em você, eu quero ouvir mais, fala, né? A gente diz, é abrir a porta da comunicação. É diferente de alguém ouvir uma criança mudo, calado. Quer dizer, parece que está dizendo, isso não está me interessando. Isso fecha a porta da comunicação, né? E outro erro também no conversar é o pai e a mãe falar demais. Fala e não dá chance à criança falar.
né? Então, não, a conversa é para você abrir a oportunidade da criança abrir o seu coração. Aí você vai ver ela trazer coisas ricas. E você vai conhecê-la mais profundamente do que ela está vivendo no seu dia a dia, na escola, com essas oportunidades, né? Aqui no consultório a gente vê isso todo dia. Aquela criança está, nós estamos aqui conversando com o pai e a mãe, e a criança está ali do lado e apronta, na verdade chamando a atenção, né? E aí você começa a dar atenção da criança, você puxa uma conversa, nossa, e conversa e não para de falar, e puxa uma coisa e puxa outra, quer dizer, é uma coisa muito rica, né? Então a criança tem essa necessidade, e à medida que você exercita isso, preencher essa vivência afetiva, é a criança sentir-se amada, né? Que é alimentar esse componente emocional, que é fundamental. Outra condição importante para a criança sentir-se amada, o toque, a carícia, o abraço, o beijo, que deve existir como rotina. Está sentado, está ali junto, pegando na mão, acariciando, dando uns cafunés, toque, carícia, isso é fundamental. Quanto menor é a criança, mais a necessidade do toque é maior. Mais o afeto, o carinho é passado através do toque. E o contar histórias, especialmente na hora de dormir, é um momento muito adequado, né? Que você deita junto, aí você conversa, está contando a história e está acariciando, aí você faz a oração. Você inventar uma história e você põe a criança no meio da história. Você cria ela como um personagem da história. Nossa, é fantástico, é fantástico. Você vai ver que tem aquela história que você cria e a criança frequentemente conta aquela história, que é a história dela, e pede. Isso fica marcado muito positivamente, fica marcado com marcas de amor, né? Que vão acompanhar a criança para a vida inteira. A atenção para a criança, você fazer uma coisa específica para a criança, você sair para dar um passeio, que é para a criança, alguma coisa do interesse dela, isso mostra a valorização, isso também é muito importante. Essas ações de proximidade, de vivência afetiva, elas precisam ser rotineiras, precisam ser diárias. Todo dia, mas não o dia todo. Isso é muito importante. Ou seja, quando você chega em casa, mamãe, cansada, e você está cansada mesmo, a vontade é tomar um banho, é recostar, descansar, né? Você sabe que, né, eu preciso dar atenção para o meu filho, né? E aí você se programa para isso, né? Mas não quer dizer que todo o tempo que você estiver em casa, você tem que estar com o seu tempo dirigido para a criança. Não. Mas precisa ter um tempo para ele, não o tempo todo. Mas do seu tempo, eu chego em casa às 6, 7 horas da noite, enfim, um tempo vai ser da criança. E aí você brinca, você conversa, você faz essa vivência afetiva. Você diz, filhinho, agora mamãe, agora eu vou tomar um banho, agora eu vou descansar, agora, eu quero mais. Porque criança é assim, se você ficar meia hora, ela quer uma hora, se ficar uma hora, ela quer 2 horas. Pela criança, ela te monopoliza o tempo inteiro. Mas aí vem a ideia do limite, da educação, que tem que ter limite. Filhinho, te amo, mas agora, mamãe, eu preciso parar. E você dá o limite, né? Então, não é que você vai ficar o tempo inteiro, nem deve, para a criança aprender, e aí vem um aprendizado que é marcante. Quando você diz agora não, você está dando oportunidade dela ficar só, de brincar sozinha, que é o aprendizado que a criança precisa ter, de brincar sozinha, de estar sozinha, você está ali próximo, enfim, porque isso desenvolve a independência, a autonomia, a autoconfiança. Então, uma mãe que diz, doutor, é muito grudado comigo, não me larga. Eu vejo aqui no consultório, pai e mãe que não podem nem conversar comigo, porque a criança exige atenção o tempo inteiro. Ali tem um cantinho da criança brincar, a criança quer que a mãe vá para lá o tempo inteiro e fica. Mas por quê? Porque os pais não colocaram esse limite. E fica essa criança dependente dessa atenção exagerada, excessiva, que não precisa. Então, quando você diz, filho, agora não, você está, inclusive, educando a criança a saber que existem limites, que existem direitos alheios, inclusive os seus,
e que ela é capaz de ficar sozinha. Então, esse tempo que eu estou dizendo tenha para o seu filho, mas eu estou dizendo tenha para você também. Tempo do casal, então você tem que ter um tempo para o casal. Outra forma que a criança vivencia, isso é muito interessante, vivencia o amor, é através do sangue. Quando nós vivemos sentimentos e emoções positivas, de alegria, de afeto, de carinho, de paz, de harmonia, o corpo cria, o organismo cria mediadores químicos, a gente chama a bioquímica do bem, substâncias químicas que fazem a pessoa se sentir bem, que vão impregnar o cérebro. Então, quando a gente proporciona à criança esses momentos agradáveis, nós estamos criando no sangue dessas crianças mediadores químicos que vão também por essa via sanguínea fazer com que ela se sinta bem. Que são as endorfinas? São substâncias que geram bem-estar, que os bons sentimentos, as boas emoções proporcionam, assim como o exercício físico proporciona. Isso hoje está muito bem explicado pela epigenética. É um estudo da ciência que mostra a influência do meio ambiente na nossa saúde, no nosso funcionamento do organismo, inclusive nos genes. E meio ambiente representado até pelos pensamentos e os sentimentos. Então vejam que são oportunidades que existem concretamente para nós fazermos a criança vivenciar o amor. Você faz a criança vivenciar o amor, inclusive quando você disciplina, quando você limita, quando você diz não. Isso, reveja o vídeo da semana passada, como fazer para lidar com a birra, e você faz isso. Você está dando um limite, você está frustrando a criança, mas está dizendo, filho, te amo. Você está falando baixo, e é uma atitude de respeito, não tem agressão, não tem humilhação, não tem chantagem, não tem grito, não tem pancada. Ao contrário, você está frustrando. A criança sente, chora, mas no fundo ela vive uma condição de uma vivência afetiva. Então a criança se sente amada quando é adequadamente disciplinada. Daí, de novo, ninguém tenha receio de educar a criança e de colocar limites, de dizer não, tantos quantos sejam necessários, desde que se faça da maneira adequada. Educar com amor. Até no educar, por isso que a gente chama educação amorosa. Porque é esse alicerce que se completa. Aprenda a dar limite para a criança, porque a falta de limite tem tirado a paz, o sossego e transtornado famílias, por não saber lidar com isso. E ao lado disso, essa questão do amor. Aí na hora que você junta as duas coisas, falta limites e a vivência do amor não está boa, essa criança vai ter problema. Vai adoecer, tem problema de comportamento. O TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, mas vai ver por que está por trás disso. Aí vem a proposta de uma droga pesada para tratar isso aí, porque é hiperativa. Essa hiperatividade e um comportamento equivocado, irritado, que chama atenção em casa, na escola, é o alarme tocando. O alarme tocando é a criança dizendo, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. Né? A criança, essa necessidade de atenção é tão grande que muitos de vocês já viram essa situação. A criança dizer, falando com a mãe, tá bom, filho. Aí a criança diz assim, mãe, olha para mim. Isso é muito comum. Mãe, olha para mim. A mãe está até escutando, não é do jeito dela, mas a criança, mãe, olha para mim. Mãe, eu estou aqui, mãe. Mãe, você me ama. É isso que esse comportamento diz. Né? Então, nesse tema do amor, muito cuidado, porque comportamentos equivocados, irritados, agressivos, inadequados, hiperativos, dificuldades escolares, muito frequentemente por trás está uma sede de amor. E se isso não é entendido, essa criança não vai receber o que verdadeiramente precisa e vai ganhar drogas, diagnósticos, rótulos. Isso é muito ruim. Essa vivência afetiva, ela começa na fase intrauterina. É aquela gravidez que já foi desejada, programada, ama aquele filho que ainda nem gerou. Mas a vivência no útero já conta, porque também produz substâncias. Uma mãe que ama o filho, que tem essa vivência do afeto, do amor durante a gravidez, isso chega na criança.
acabou de nascer, você põe no colinho da mamãe, para esse aconchego, e fica lá até terminar o procedimento do parto, fica em alojamento conjunto, e é muito importante os primeiros dias, da importância da mãe estar em casa, da licença maternidade, e quanto mais você puder, mãe, estar em casa, esteja, se permita, entenda a importância desse ser mãe. Se você puder ficar 6 meses, se puder ficar 1 ano, isso é uma riqueza, é um tesouro e é um privilégio. Enxergue dessa forma, né? E aí nesses primeiros anos é fundamental o contato com o pai e mãe, que a vivência afetiva está acontecendo. Então colocar uma criança precocemente em creche, em escola, é o ideal? Não é. Às vezes tem que ser paciência, né? Mas se você pode ficar um tempo mais com a criança em casa, isso é o ideal. A criança não está pronta para um convívio social tão precoce. 2, 3 anos é um convívio familiar, tá certo? Então, na medida do possível, faça isso. Se não é possível, você vai colocar, mas tem esse tempo, mesmo no pouco tempo que você está em casa, para esse relacionamento com a criança. Deixar a criança fazer o que quer, não dar limites, não dizer não, não faz a criança se sentir amada, faz ela se sentir abandonada. Olha, eu espero ter trazido essa contribuição, é um material muito rico. Reflitam sobre isso, passem principalmente para pais de crianças pequenas, né, para que todos nós sejamos esses instrumentos de vivência do amor para as crianças que dependem tanto disso e dependem de nós. Que sejamos instrumentos de criação de ambientes de harmonia, de paz, de alegria para a criança em qualquer contato que tivermos com elas. Um grande abraço e Deus abençoe. Até a próxima semana.